Eu estou formado há 30 anos. Me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no meu segundo ano de medicina, portanto, há 35 anos atrás, me deparei com a realidade de que na Faculdade de Medicina da USP havia 2 suicídios de estudante por turma. E nós ficávamos nos perguntando, isso há 35 anos atrás, nós ficávamos nos perguntando, quem da nossa turma vai ser o próximo? Eu comecei a pensar o que nós poderíamos fazer para diminuir isso. Então eu fiz 2 coisas. Uma, eu montei uma reunião de espiritualidade, que era às terças-feiras no centro acadêmico, e divulguei. E deixava as portas abertas, da meio-dia às 14 horas. Primeira vez que eu fiz essa reunião, que vinha uma oração e nós estudávamos o Livro dos Espíritos. Um colega meu, que eu nunca pude imaginar, passou na porta e disse para mim: Sérgio, participou da reunião. Hoje eu ia me matar. E esse rapaz está vivo até hoje. Hoje eu ia me matar. Eu falei, nossa, aquilo me chamou a atenção. Aí, outra coisa que eu fiz, eu criei uma revista sem crítica, que todos pudessem mandar uma poesia, uma mensagem, e não havia seleção, vamos dizer assim, eu punha tudo. E era uma revista assim, que eu montava no offset, e não tinha computador na época, a gente batia a máquina, colava, punha no offset e fazia aquela cola lambi-lambi assim, né? E estava na porta da faculdade toda segunda-feira. Eu falava que era para ler e usar no banheiro, não é? Chamava, o nosso centro acadêmico era Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC. A revista chamava Caóctica, porque era um caos de ideias ali. Ali eu pegava as poesias depressivas, os textos depressivos, as mensagens, porque eles punham. E a gente ia atrás do colega. Puxa, a gente achou você melancólico, a gente, vem cá, tem o departamento cultural, não era só a reunião espiritual, tinha outras coisas para outras frentes, então a gente tinha essa preocupação. Essas questões vieram a piorar muito, nós estamos falando hoje de uma epidemia, uma calamidade. Não só de médicos, de estudantes de medicina, a sociedade toda está, e o meio médico também tem muito suicídio. Porque fala muito suicídio de médico. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 400 suicídios por ano. É mais do que um suicídio por dia, de médico. Não estou falando de estudante de medicina. No Brasil não tem uma estatística ainda. Você sabe que uma vez eu conversei com um médico americano, que é um grande cientista hoje, que estuda medicina e espiritualidade. Ele disse que ele se desiludiu da medicina, chegou a um estado depressivo, quase mendicância, vamos falar assim, de desistir da vida. E foi quando ele começou a pensar em medicina e espiritualidade que ele começou a, vamos dizer assim, buscar a medicina novamente e encontrar alegria. E é verdade. Eu acho que a medicina, ela não está trazendo resposta. Sabe, se você estudar a célula, a mitocôndria, o anátomo patológico, a hipertensão arterial, as vacinas, a cirurgia, né? Cadê a figura humana? Cadê os propósitos da minha vida? Cadê a razão da vida? Sabe? Eu acho que falta essa espiritualidade. E o suicídio é uma característica desse vazio de espiritualidade. Não é? Então, urge nós que entendemos dessa questão de levarmos para as faculdades, levarmos para os colegas médicos toda essa pujança de saber que tanto se liga à parte científica como que é o conhecimento espiritual, o conhecimento espírita. E olha, eu não estou falando o conhecimento espírita dentro de uma bandeira religiosa, eu estou falando em termos de saber da natureza mesmo. Não é? De coisas que a ciência já absorveu e que permeava em todas as crenças, não é? Que é importante cultivar espiritualidade naquilo que você acredita, mas é importante, isso sustenta a tua vida. E é tão simples, mas é tão importante. Eu
Eu acho que nós estamos, sabe, se você for analisar, um suicídio a cada 30 segundos, 40 segundos no planeta. Um suicídio a cada 30 minutos aqui no Brasil. Soma isso com o uso de álcool, de drogas. Soma isso com os desentendimentos conjugais nas famílias que brigam. Soma isso com os transtornos psiquiátricos, das depressões, das fobias, dos transtornos bipolares. Soma isso com as epilepsias inexplicáveis. E nós vamos cair aonde? Nós vamos cair nas mediunidades, nas necessidades de conhecimento espiritual, nas necessidades de espiritualidade na convivência. Não é? Tá faltando sal na comida. A verdade é essa. Mas sem que nós tenhamos uma voz de fazer proselitismo, de fazer fiéis, nada disso, não é isso. Trazer espiritualidade de uma forma convincente, aberta, que valorize as crenças da pessoa, que tenha coerência científica, coerência filosófica, que tenha movimento de atitude, de coração aberto, de amor, de aconchego, de afeto. Não é? Porque a pessoa deprimida que vai ao suicídio, ela perdeu a ligação com o esteio de afeto. É o afeto que comunica. A falta do afeto, ele se desligou do afeto, não há mais comunicação. Então, espiritualidade é afeto também. Tudo é retrato, na minha forma de entender, dessa falta desse sal, não é, na comida do nosso planeta, entre aspas. Qual é o médico que vai lidar com cuidados paliativos? Normalmente é um médico que se interessou por espiritualidade, ele foi buscar aquilo porque ele tem uma outra visão, não é? Ruim, por exemplo, é aquele anestesista que ele não sabe em quem ele vai fazer anestesia, ele vai saber na hora, ele não sabe o nome do paciente, a não ser quando ele vê na ficha, ele não teve nenhuma conversa, ele fez aquilo de forma automática e ele perdeu a relação humana com o paciente. Não é? Aquele cirurgião que está abrindo aquela barriga, ele não conversou com o paciente, ele não sabe com quem ele está conversando. Ou aquele clínico que ele está dando remédio para uma doença, e ele não enxerga pessoas no trânsito dele. Não é? Então, a falta de significado é a grande questão da profissão. Quando você fala de espiritualidade, aquele médico que trabalha com cuidados paliativos, ele já foi buscar, esse profissional ele está, porque essa área de cuidados paliativos lida com espiritualidade, faz parte do saber dessa área. Ruim é quando ele vai, o anatomopatólogo só vê peças, né? Vamos dizer assim, é uma mais-valia espiritual. Ele lida com as peças e as partes das pessoas. E ele não sabe qual é o produto que ele está gerando. Ele não participa desse banquete.